Olá, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas eu sou a Aline Pandora e você está na Caixa da Bruxa. Eu sou bruxa, terapeuta, numeróloga, taróloga e vocês já me conhecem aí de longa data. Estamos na nossa live, no segundo vídeo do nosso quadro de previsões para o mês. Então, hoje, eu e minha querida amada convidada para este quadro, irmã Lívia Nodara, maravilhosa, astróloga, oraculista, atriz, bruxa e tudo de bom. Nós falamos sobre as previsões de fevereiro de cada mês, né? E esse mês de fevereiro, segundo o tarô comigo e astrologia com a deusa Lívia. Então, pessoal, estamos aí para a nossa querida previsão de fevereiro. O que será que vai rolar nesse fevereiro? Eu estou ansiosa para saber o que vai rolar com relação à astrologia, assim, principalmente, né? Umas coisas bem interessantes aí que a Lívia tem para falar. E mais uma vez, oi, meu amor. Oi, Lívia. Tudo bem, meu amor? Oi, meu amor, tudo bem? Gente, oi, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Como ela muito bem falou, eu sou bruxa, terapeuta holística, astróloga, oraculista, atriz e tudo de um pouco, né? Um pouco de tudo também. E a gente vai falar aqui para as previsões de 2024 dentro do mês de fevereiro, né? A gente está fazendo essa série de vídeos para a gente ir seguindo o que está acontecendo, né? Para a gente se orientar, né? Então a gente já fez a de janeiro e agora vamos fazer a de fevereiro. E aí? E na de janeiro, cara, o que você acha que rolou na de janeiro? Assim, porque a gente fez as previsões. Se vocês não assistiram, gente, não deixem para assistir essas lives depois, porque daí depois não faz mais sentido, né? Mas vocês podem assistir aí só para se inteirar. Ainda estamos no começo do ano, ainda dá tempo de vocês se inteirarem aí do que está acontecendo, né? Então, até porque não é assim, né, Lívia? Mudou e mudou, assim, né? Virou o mês e já era, já acabou os trânsitos astrológicos, já acabaram as influências daquela carta de tarô. Não é assim, né? Então, só lembrando que a previsão para janeiro do tarô foi a tônica do mês foi o 4 de ouros, que teve totalmente, assim, fez muito sentido para o nosso mês em questão financeira global, nas questões, inclusive, de apego e algumas questões de mudança também, né? E tivemos também o 10 de ouros, que foi aí como que as coisas iam rolar, como tudo isso ia acontecer, né? Então, é mais voltado para o nosso todo, uma visão mais filantrópica das coisas, tirando um pouco o nosso ego e trazendo isso um pouco mais para o geral. Eu vi isso dentro da minha vida pessoal e na vida de alguns dos meus mais próximos. De forma global, eu não estou muito inteirada disso ainda, né? Mas fez muito sentido também. E para o resultado final veio um 2 de espadas para o mês de janeiro, ou seja, pediu para que nós sempre nos posicionemos diante das situações, inclusive das situações de conflito, inclusive das situações onde devemos desapegar e deixar para que as mudanças mudem. Eu vi isso muito forte em janeiro na vida pessoal de várias pessoas e também alguns eventos aí dentro do nosso mundo, né, na política e toda essa questão. E você, irmã, o que você viu dos movimentos astrológicos que a gente previu em janeiro que aconteceram, né? Exatamente. Então, eu vi muito isso do tarô que você trouxe também, e com relação à astrologia, eu lembro que eu falei muito da entrada de Plutão em Aquário, né? E falei também da mudança do movimento retrógrado para o movimento direto de Urano em Touro, né? E realmente, assim, o momento em que entrou o Sol junto de Plutão em Aquário, eu vi várias questões relacionadas à tecnologia, né, em específico. Me lembro que eu vi uma notícia sobre um chip sendo implantado, né, na cabeça de uma pessoa. Então, teve isso, né, esse avanço tecnológico rápido. Vi também problemas na tecnologia, né? Na minha vida pessoal, eu tive alguns vários a tecnologia, e Plutão remexe tudo, né? Então, quando ele entra em Aquário, ele faz essa mudança completa. No mundo, a gente também viu, infelizmente,
alguns avanços com relação às guerras, né? Principalmente ali da Coreia do Norte, afetando a Coreia do Sul, né? E se posicionando realmente como alguém que vai atacar. A gente teve lá toda a situação ali da Palestina e do Irã também acontecendo, fervilhando, borbulhando. E a guerra da Ucrânia que segue, né? Segue sendo, né, uma coisa terrível para a gente. Então, isso realmente se intensificou bastante nesse mês de janeiro, eu percebi, sabe? Principalmente essas questões tecnológicas e de guerra. E o que isso tem a ver com Plutão e com Urano em Touro, né? Quando a gente fala de Plutão, a gente fala dessas transformações profundas, né? Tudo aquilo que estava oculto vem à tona, né? Então, quando a gente fala de Aquário, a gente vai falar do coletivo, unindo as duas coisas, e tecnologia, e coisas de avanços, né? Ou não. Então, pode ser muito nesses dois polos. Então, realmente foi algo que trouxe uma mudança, infelizmente, um pouco mais intensa nesse sentido. E Urano rege Aquário, né? É o senhor das revoluções, das transformações inesperadas, né? Então, quando ele saiu no aspecto positivo para as nossas vidas, né? Ele saiu da retrogradação e foi para o movimento direto, realmente parece que deu uma aliviada em alguns aspectos, né? Parece que deu para a gente respirar um pouquinho, por mais que exista essa ameaça no mundo, né, nas nossas vidas pessoais deu para dar uma respiradinha. Então é isso mais que eu vi, sabe, mais intensamente realmente em janeiro. Sim, sim, eu também vi todas essas questões de Plutão. Eu lembro que você falou muito do dia 20, né, onde acontecer essa mudança, né? Então, me lembrei muito no dia 20 em questão e fiquei observando, né? E é legal as pessoas fazerem isso também, irem observando. E anotando, anotei várias questões assim na minha mandala lunar, né, na minha agenda, e para a gente ir acompanhando. E adorei, porque fez total sentido realmente tudo isso que você falou, concordo, não acrescento nem tiro nada, porque realmente foi essa energia bem latente, também senti, também foi visível, né? Deu para ver em várias questões dessas energias. Assim. Teve até situações no meu trabalho que não cabem aqui, mas que realmente, ó, foi exatamente isso, gente. Exatamente isso. Né? E não só na nossa vida pessoal, mas a gente tem que tentar ver isso como algo unânime e global, porque é isso. Né? Então, já fazendo a retrospectiva aí de janeiro, a gente já pode emendar, Lívia, nas previsões para fevereiro. Então, o que a astrologia tem a dizer para nós do segundo mês de 2024? Nossa, tem muito movimento, muito, muito, muito movimento, muito. Sabe o que é muito movimento? Então, o mês inteiro basicamente vai ser de movimentos, principalmente, né, entre Mercúrio, Vênus, alguns posicionamentos importantes aqui que eu trouxe de Marte e o Sol, né? Esses três gigantes aí que influenciam diretamente na nossa vida e na vida coletiva. Então, vou comentar por sessões, tá, gente? Vou comentar por sessões aqui com vocês. Com relação ao Sol, que é o nosso astro-rei, aquele que traz a iluminação, a conscientização, né, a ação assertiva, a vida, né, vitalidade, enfim, a gente vai ter Sol em Aquário até dia 18 de fevereiro. E aí, dia 19, a gente tem a entrada do Sol em Peixes, né? Então, no fim, né, dessa jornada, a gente está, zodiacalmente falando, a gente está indo para o final, né? Peixes, e aí depois vem Áries, tendo uma nova vida. Então, é bastante interessante esse movimento, porque a gente vai boa parte do mês com Aquário ainda, fazendo as mudanças juntinho ali de Plutão, que a gente precisa fazer, né? No nosso mais íntimo, no nosso mais profundo, enfrentamento de tabus, né? Cuidado muito aí com. Quando eu penso na conjunção Sol e Plutão, eu penso muito no cuidado para com lidar com esses tabus e enfrentamento dessas coisas que a gente precisa transformar profundamente, né? Tem que ter um cuidado nisso. A gente também Nossa, fala de. Oi? os nossos aspectos sombrios, né? As Ah, sombras, os nossos aspectos inconscientes, né? Tudo aquilo que está no Hades, né? total, total. E aí, assim, também tem muito a ver com poder, né? Então, aquilo tudo que vem do nosso poder interno e do poder de fora, né? Então, atenção aí às figuras de poder ainda assim.
No dia 5, a gente vai ter ainda, né? Do dia 5 ao dia 8, a gente vai ter sextil de Sol com Quirón e Nó do Norte, e isso nos comunica o quê, né? Tanto o Quirón quanto o Nó do Norte estão em Áries. Quirón vai falar sobre a nossa cura interna, aquela nossa farmacinha, né? Que a gente leva para todos os lugares. Globalmente falando, a cura vem através do valorizar os indivíduos, vitalizar as pessoas, né? Isso é uma coisa bem difícil de ser executada neste mundo, nesse tempo, porque só existe guerra, né? Que não segue conosco em Áries aí. A gente tem também Nó do Norte em Áries, que é justamente essa reflexão constante, porque ele está retrógrado, lembremos disso. Essa reflexão constante se a gente está no movimento de evolução enquanto indivíduos ou não, né? Então, isso já nos dá a dica do que é que a gente precisa pensar. A gente precisa fazer essa conexão de ajuste e adaptação entre a nossa consciência, que com Sol em Aquário tende ao coletivo, à tecnologia, a realmente avanços, e a gente precisa justamente cuidar disso, né? Ver se no nosso processo a gente está fazendo essa evolução ou não, né? Então, isso é algo importante para a gente manter durante todo esse ano, né? Principalmente a partir de então, Plutão em Aquário, mas assim, com o Sol, é trazer muita consciência se a gente está realmente fazendo esse processo de transformação profunda e individuação mesmo, fortalecendo o indivíduo para que ele possa se colocar no todo, né? Então, essa é a ideia desse sextil aí com Sol em Aquário. Temos também uma quadratura aí no dia 8 de fevereiro entre Urano em Touro e Sol, né? Então, os temas relacionados a Urano, que são a revolução, a liberdade, o avanço científico e tecnológico, ele é regente de Aquário, né? Vão muito no nosso aspecto físico, né? Então, na fisicalidade das coisas. O trabalho está sendo feito de uma forma inovadora ou não, né? Então, isso é uma questão que Urano em Touro traz. Em quadratura com o Sol, a gente encontra aí uma certa dificuldade em entender como é que essa revolução pode acontecer, sendo que ela precisa ser bem enraizada. Touro fala muito sobre o primeiro movimento da Terra, né? A Terra que tem vários nutrientes, então a dificuldade está justamente aí. Para a gente conseguir entender como essa revolução pode se consolidar, né, no dia a dia, no fazer diário, é justamente a gente fazendo esse exercício de entender o que o mundo precisa nutrir, né? O que as pessoas precisam nutrir. E aí fazer o que é preciso ser feito, e não necessariamente aquilo que a gente quer fazer, né? Que isso às vezes exige um movimento mais rápido, que é a dificuldade aqui de Urano em Touro. Então, fiquemos atentos. Uma posição muito importante, na verdade, duas posições muito importantes, no dia 28 de fevereiro em específico, mas toda vez que eu falar de uma data, lembrem-se que é um movimento, tá? Então, alguns dias antes, alguns dias depois, exatamente nessa data, num horário específico, vai estar ali. Mas uns 5 dias antes e uns 5 dias depois, vamos preparando para essas energias, tá? A gente vai ter no dia 28 Sol em Peixes, e aí ele vai estar juntinho de Mercúrio em Peixes e Saturno em Peixes, né? Todo mundo junto e misturado ali. Então, toda vez que Saturno entra na jogada, a gente vai falar de quais as responsabilidades que a gente fez ou não fez, teve ou não teve para com todos, né? Nossa vida particular e ainda mais em peixes, a nossa vida no todo. Então, essa conjunção é um alerta realmente, né? Para que realmente é aquele momento em que Sol e Saturno vão falar: e aí, você fez o que você pensou em fazer? Você fez o que você projetou fazer? Você está fazendo o trabalho espiritual que precisa ser feito para purificar o todo, não só você, né? Não só a sua pessoa. Você trouxe à consciência todas essas questões de suas emoções, os seus fantasmas internos, a sua psique profunda está bem curada? Como é que está isso? Porque tem Netuno e Peixes ainda, vamos lembrar disso. Netuno também está ali na jogada no signo de Peixes. Então, assim, esse mês, é por isso que eu falei que tem muito movimento, principalmente movimento para a gente, né, enquanto pessoas internos, de purificação, e pensando no mundo,
é levar essa conscientização para todos, né? Para todo mundo. É um grande trabalho. Então, assim, vamos junto, né? É um grande trabalho. E aí, essa conjunção de Sol com Mercúrio e Saturno traz o quê? É importante trocar com as pessoas, comunicar as coisas, trazer não só a mente, mas a ação, todas essas curas e esse realmente sentimento de humanidade, né, que a gente tem com peixes, de entender que somos realmente todos um. E se somos todos um, a gente precisa cumprir com as nossas obrigações. Porque, lembremos, existe ali o eixo entre Saturno e Lilith em Virgem. Esse eixo, ele fala muito sobre a conexão com a natureza, a nossa natureza interna, emocional, e a nossa natureza externa, física, né? Então, a responsabilidade também vem no sentido do ambiente. E aí eu tenho um pouco de medo, um pouco assim, né, neste mês, com algumas posições que vêm por aí, porque pode ter um impacto ambiental muito forte. Porque quando a gente fala de Saturno em Peixes, com uma Lilith em Virgem ali, Lilith vai falar sobre aquele ponto em que a gente não arreda o pé, que a gente não cede, a nossa liberdade é essencial. Então, na natureza, né? É, agora me lembrei que existem muitas comunidades indígenas que estão lutando agora pelas demarcações, pelos seus, né, pelos seus territórios, pelo seu povo. A gente, às vezes, a gente não pode esquecer, né, cara? A gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer do nosso povo originário que segue lutando. As lutas deles não acabam. A gente está aí falando de guerra na Ucrânia, o que é muito importante. Mas nós precisamos sempre lembrar que os nossos povos originários, eles vivem em guerra o tempo todo. E faz uns 2, 3 dias aí eu vi que estavam novamente lutando pelas terras demarcadas, estavam novamente lutando pelos seus pedaços ali, né? Onde eles cuidam, onde eles cultivam, onde eles vivem. Então é muito importante. E eles são a nossa ponte de ligação com a natureza. Interessante notar que ainda estamos nessa pegada do mês de janeiro, inclusive, porque o mês de janeiro já veio avisar isso. Agora parece que fevereiro veio para pega para capar mesmo, né? Hades mesmo ali. E tá muito claro toda essa questão do pensar no todo, vamos juntar o todo, não vamos deixar só o ego, né? Todas essas questões, né, Mari? Total, concordo 100%. Inclusive, quando eu chegar em Marte, eu vou comentar sobre essa questão dos Yanomami, né? Em específico, porque realmente tem alguns posicionamentos que se a gente não cuidar deles, né? Não ajudar esse povo, podem se agravar real, assim, de verdade. Inclusive, né, o Dois de Espadas, ele veio justamente falando em janeiro, né, para a gente se posicionar realmente. A gente não pode tapar os olhos, não vamos tapar o sol com a peneira e nem ficar em cima do muro, né, que é o maior conselho aí do Dois de Espadas. Posicionem-se, nós precisamos de posicionamento e eles precisam do nosso apoio, né? Então, assim, são os nossos povos originários, é a nossa cultura, é o nosso sangue, né? Então, a gente precisa sempre pensar nisso. E a mensagem dos astros falando sobre a unificação do todo e a unificação com a natureza tem total a ver com a nossa conexão com os nossos povos originários da nossa terra, né? Isso a gente precisa, cara, interiorizar. Total, né? Aí a gente entende a quadratura de Sol em Aquário com Urano em Touro, a dificuldade que a gente tem em revolucionar pela Terra, né? Pela nossa nutrição, pela nossa terra-mãe. É essa a dificuldade, então fiquemos atentos, tem que fazer esse movimento, né? E aí, esses são os posicionamentos que eu queria trazer do Sol. Vou trazer também sobre o ciclo lunar, né? A gente vai ter a lua negra, né? Lembrando que no calendário é a lua nova. Eu falo lua negra porque não existe luz da lua no céu. Então, a lua negra vai ser no dia 9, né, de fevereiro. Em Aquário, veja bem, já vemos aí vários posicionamentos em Aquário. Esse mês vai ser um mês muito aquariano, muito, muito aquariano. E a lua cheia em Virgem. O que isso mostra pra gente, gente? Mostra que a necessidade de mudar é na raiz do coletivo para que possa florescer uma nova vida lá em Virgem, né? Uma vida mais
coerente e possível de ser vivida, conectada com a natureza, conectada com os valores das deusas, principalmente, né, da Mãe Terra, né? Então, realmente é esse processo. Mudar a realidade interna para que a gente consiga manifestar lá na Lua em Virgem, né? Na Lua cheia em Virgem. Então, fica aí a dica, né? Nas nossas emoções, a gente também se trabalhar profundamente para que a gente esteja para o todo, né? Esteja para todas as pessoas, né? Fazendo isso ser orgânico. Bom, com relação ao Mercúrio, né? Vou falar um pouquinho aqui, ele é o senhor da comunicação, da conexão entre os mundos, né? Ele leva todas as mensagens e traz todas as mensagens. Ele fala muito, conecta as pessoas, a inteligência, né? Também tem uma leve conexão com a tecnologia, mas principalmente pela comunicação, pelas trocas, né? Pela curiosidade. Então, Mercúrio fica em Capricórnio até dia 4, e aí no dia 5 ele vai para Aquário, veja bem, vai para Aquário. E todo planeta que for para Aquário, gente, vai ter uma visitinha em Plutão. Então, veja bem, neste dia em específico, deixa eu ver aqui quando que cai a conjunção, é exatamente no dia 5, né? Mas já tá vindo um movimento aí de união, eles já estão se namorando, né? A conjunção acontece no dia 5, né? Mas a gente tem um sextil aí, no dia 2 entre Mercúrio em Capricórnio e Netuno em Peixes. É um último momento, gente, para você olhar para sua mente, para sua inteligência, para aquilo que você está trocando com as pessoas e falar: eu estou fazendo certo, estou agindo com maturidade, né? Eu estou projetando muito nas pessoas as minhas curas internas, Netuno em Peixes, né? Ou eu estou realmente conseguindo trabalhar para modificar isso e melhorar de uma forma mais saudável. Mercúrio em Capricórnio insistiu aí com Netuno em Peixes. Então, é um último momento aí para a gente refletir sobre isso, porque aí no dia 5 ele vai estar em conjunção com Plutão. Aí é inevitável refletir sobre isso. Não é mesmo? É inevitável. Se você estava fugindo, a sua mente estará neste processo juntinho de Plutão. É como se Hermes e Hades se dessem a mão e falassem: vamos junto, converseiro, rebuliço interno, muita transformação de fora, de dentro para fora, de fora para dentro, de todos os lados, né? Então, uma conjunção entre esses dois traz esse movimento intenso. Diga. Gente, assim, daí a astróloga tá aqui para confirmar ou falar que é loucura da minha cabeça, né? Mas, assim, isso favorece aí uma comunicação entre os mundos, não favorece? Hades e Hermes? E aí, o que vocês dizem aí para nós bruxos? Para a gente que é bruxa, é muito interessante, porque é entrar em contato com os espíritos, né? E de todo mundo, né? Então fica aí a dica para nós macumbeiros. No dia 5 de fevereiro, se a gente quiser fazer algo em prol do todo, é bom, entendeu? É bom direcionar para a cura do todo, justamente, né? Porque aquela posição com Quiron está acontecendo, né? Tá rolando lá no céu, nesse momento já. Inclusive, neste dia também temos o sextil com Quiron. Então, atenção, esse dia é muito potente para isso. E, diga, Muito poderoso, né? Muito poderoso. Se a gente quiser macumbar, vamos bater o tambor esse dia aí em prol de Gaia. não é? Eu acho super sensacional. E aí, o cuidado, né, que tem que ter. Quando a gente fala de Plutão e Mercúrio em Aquário, existe uma dificuldade, né, muitas vezes, em justamente direcionar essas energias. Então, a gente pode fazer uma potência muito grande, como pode fazer muito ruído na comunicação e não entender muito bem o que está acontecendo, quais são as questões internas, eu não estou entendendo muito bem como é que eu lido com o meu interno dentro desse todo. Então, assim, foquemos a mente no Mercúrio, né? Que justamente vai falar muito sobre ser professor, né? Entender muito bem quais são as tendências que vêm aí, que tipo de coisas que a gente pode ensinar as pessoas ao nosso redor, qual perspectiva de liberdade que a gente pode trazer para troca com as pessoas, né? Mercúrio em Aquário é sensacional, né? Ele traz muito rápido alguns insights, então pode ser muito bom para a gente.
No dia 10, a gente vai ter uma quadratura com Júpiter em Touro. E aí me preocupa um pouco, porque é uma conexão tensa, né? Então, é a comunicação não conseguindo ver uma perspectiva de melhora e de avanço, de aprofundamento, né? E de desenvolvimento científico, acadêmico, enfim, a fé, né? Então, existe uma dificuldade aí entre comunicar o que a gente pensa e o que a gente tem como meta de vida, como a gente tem, o que a gente tem de expansão de projeto. E aí essa dificuldade ela pode ser superada se a gente pensar, bom, a expansão tem que ser pela nutrição de todos nós, correto? Júpiter em Touro. Então, vamos aos poucos, mesmo que devagar, vamos. Vamos conversando com as pessoas, fazendo as mudanças no coletivo que a gente precisa, alcançando com a fala e a inteligência, Mercúrio em Aquário, todas essas pessoas, né? Então vai devagarinho, mas vai, entendeu? No âmbito particular é isso. Bom, nesse ponto, dia 15 dia 16, a gente também vai ter sextil entre Mercúrio em Aquário e nosso querido Quirón e Nó do Norte, o que ajuda muito os conflitos que a gente vai ter mentalmente falando, né? Falando assim de Sol, como é que eu vou executar? É a dificuldade que vai ter ali com o Sol em Aquário. Mas na comunicação, na mente, nas ideias, a gente pode pensar, olha, é por aqui, né? É pelo coletivo, é pelas pessoas. Então, vamos conversando, mesmo que aos pouquinhos com aquelas pessoas, vamos vitalizar elas. Vamos fazer elas aprenderem a lidar com as próprias curas, que irão em Áries. Vamos dizer para elas que elas precisam evoluir enquanto seres humanos. Esse nó do norte, retrógrado aí em Áries. E aí fazendo semeando essa paz que a gente tem que alcançar, né? Pelo amor de todos os deuses. Depois, no dia 17, a gente vai ter uma quadratura com Urano. Então, nesse dia pode ser que seja um pouco difícil da gente entender como, por quê, que frutos que a gente vai ter dessas mudanças todas, como assim, né? É uma dificuldade em entender, dificuldade em saber o que fazer, inclusive, né? Como revolucionar. E aí vem o exercício criativo de entender, beleza, eu estou conseguindo entender o que o coletivo quer. Não vou parar só porque vai vir um pouquinho devagar, né? Mesmo que vá devagar, vai dando passinho. Firme, mas vai dando esses passinhos, né? E aí, a gente vai ter no dia 28 essa conjunção grande aí com o Sol, né? Entre Mercúrio e Sol. No dia 29, a gente vai ter um sextil entre Mercúrio em Peixes, né? Em Peixes, e Júpiter em Touro, né? Então, o Mercúrio vai passar de Aquário para Peixes no dia 23 de fevereiro. E aí, quando a gente tem Mercúrio em Peixes, também tem alguns temores, né? É um Mercúrio extremamente sonhador, né? A mente fica sonhadora, a gente pensa muito assim no que pode ser belo, no que pode ser bonito, mas por trás disso pode ter também uma vontade de golpes, né? A vontade de enganar as pessoas, porque Mercúrio em Peixes tem essa questão, né? Os fantasmas vêm à tona. A gente pode perceber, mas fica difícil, né? De perceber. E aí é que vem o sextil com Júpiter em Touro ajudando essa dinâmica, né? Então Júpiter vai falar, ó, foca aqui. A meta dessa pessoa, né? Sua mente ou a mente dessas pessoas tá difícil por conta disso, 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 né? Nomeando cada coisa. Júpiter trazendo essa clareza. E aí a gente pode ter uma fala realmente sonhadora mesmo, né? De trazer essa beleza, mas em prol dessa humanidade, não só dos interesses próprios. Mercúrio não vai estar retrógrado ainda tem um tempo para ele ficar retrógrado, graças aos deuses, né? E aí Vênus, gente, tem umas coisas interessantes sobre Vênus que eu quero comentar com vocês. Vai ficar em Capricórnio até dia 15 do 2, né? E aí no dia 16 de fevereiro ela muda para Aquário, sabe, né? Passou por Aquário, passou por Plutão. Então, assim, no dia 16 ela vai para Aquário e fica em Aquário até dia 10 de março. Atenção, que esse movimento aí, ó, tá vindo junto do carnaval. A Vênus já tá se movimentando para sair de Capricórnio e vai começar a entrar em Aquário, né? Tem algumas coisas interessantes aqui para eu comentar. Dia 3, ela vai estar, Vênus ainda vai estar em Capricórnio, ou seja, o amor que se constrói,
né? Um amor construído, sólido, forte, que não necessariamente vai rápido, mas tem como meta uma evolução, né? Uma responsabilidade, uma maturidade. Em trígono com Lilith em Virgem, né? Então, no dia 3, a gente vai ter esse trígono que pode nos ajudar com as nossas questões mais internas, né? No mundo, pode nos ajudar a entender como é que a gente pode colocar essa natureza como uma liberdade de fato, né? Como a valorização da natureza pode ser libertária. E é, né, gente? E é. Se a gente for pensar, faz todo sentido. Se a gente não tiver natureza para viver, a gente vai viver onde? Né? Então, isso aqui é bem interessante. No dia 5, a gente vai ter, dia 5 e dia 7, a gente vai ter duas quadraturas aí meio tensas, né? Então, no âmbito do amor e dos relacionamentos, a gente vai ter uma quadratura com Quirón e Nó do Norte em Áries, que nos comunica que, por mais que a gente queira estruturar bem os relacionamentos, a gente também precisa pensar não só no a dois, mas também no indivíduo. E aí fica difícil, né? Pensar no dois e pensar no indivíduo. Então, essa articulação precisa ser feita. Mas é aquilo, lembrando que a gente pode se curar, a gente fortalece o indivíduo. Fortalecendo o indivíduo, né, para ele ser mais saudável, você consegue, né, fortalecer o dois ou três, enfim, né? A gente vai ter um trígono ali no dia 7 também com Urano em Touro, ou seja, toda a dificuldade que a gente vai ter por meio da mente, a gente pode ter uma facilidade em associação com as pessoas, né? Então a gente pode se associar às pessoas para tentar entender melhor o que está acontecendo, como é que a gente pode executar essa mudança, como é que a gente pode executar essa revolução, né? No dia 13, ela vai fazer um sextil com Netuno em Peixes, ou seja, Netuno vem trazendo os sonhos e as ilusões e falando, e aí? O quanto do seu amor está real, de fato? Quanto de fato você está projetando ou não nessa pessoa? Né? Então, Vênus em Capricórnio vem muito realista falar, é aqui mesmo que eu estou projetando. É isso daqui que eu estou fazendo de errado. Essas ilusões aqui que eu não tenho que manter mais. Então, é um trígono, ou seja, eles se ajudam, né? Existe aí uma relação de crescimento, de potencialidade. Então, é muito bom, que aí você pode olhar com realidade para isso tudo que você quer transformar ou não, né? Dentro de você. No dia 17, gente, no dia 17, ela vai estar em conjunção com Plutão. E aí, assim, a gente vai ter Vênus em Aquário e Plutão em Aquário. A gente vai falar muito sobre Afrodite, justamente, né? A deusa do amor que representa as mulheres. Então, Hades, Afrodite, né? Se você for na mitologia, eles não têm uma relação exatamente amiga, né? Mas existe aí um processo de você resgatar o seu amor, né? Por si e pelos outros, na liberdade, justamente, né? Entender que a liberdade é uma forma de resgatar essas relações. Pode falar, você ia falar, né? Não? Achei que você ia falar. Então, o que a gente tem? Vênus em Aquário é aquela Vênus que só pode amar em liberdade, né? Só pode enriquecer, criar dinheiro, fazer esses movimentos todos se estiver livre, se entender que existem as tecnologias e aí eu posso instrumentalizá-las para viver melhor, para viver bem, para ter conforto, né? Entender que o movimento mental é super importante. E aí Plutão em Aquário vem trazendo todas essas questões à tona e falando, e aí, como é que vai ser, né? Você realmente transformou todas essas questões? Você realmente está vivendo amor em liberdade ou você está vivendo uma falsa liberdade em parceria com as pessoas, né? Trazendo para um pouco da dimensão do feminino, eu acho que é bom dar esse alerta aí, porque no dia, deixa eu ver aqui, ó, no dia 14 a gente também vai ter Marte em Aquário, em conjunção com Plutão, então tá tudo junto ali, né? Exatamente. Sofrimento essas horas. A gente tem Marte em Aquário também. Então, assim, a gente pode ter um enfrentamento entre o masculino e o feminino. Então, na prática, mulheres, pessoas trans que têm um amor diferente, pessoas que amam de formas diferentes. Cuidado nesse carnaval, tá? Se protejam realmente, assim, porque vai ter
Vênus, Marte e Plutão em Aquário. Então, cuidado com as rotas diferentes que vocês tomarem, com as atitudes diferentes que vocês tomarem, precisa de muito cuidado. Existe uma ameaça aí da dimensão do feminino realmente. Então, se protejam, por favor, pelo amor dos deuses, né? Cuidado aí. Depois, ali no dia 22, justamente, Vênus vai encontrar Marte, né? Em Aquário. Então, o amor e a guerra, e a força, né? A proatividade, a busca, né? Vai se encontrar. Pode ser muito interessante, como pode ser um pouco complicado. Interessante no sentido de entender o amor como um âmbito de liberdade e desenvolvimento pessoal também, né? De entender que esse amor ele pode curar o coletivo. Mas difícil no sentido de é exatamente o mesmo signo. Então, a tendência de ser um cabo de guerra, eu domino, você domina, né? Pode ser muito grande. Então, cuidado aí, em específico nesse dia, mas nesses movimentos todos de janeiro. E aí, no dia 25, a gente vai ter uma quadratura com Júpiter em Touro, né? Percebam, né? Todos os estruturadores, assim, professores, eles estão querendo nos ensinar várias coisas nesse mês, né? Com Vênus, a gente vai aprender que para a gente se expandir, é preciso ter pé na realidade, porque às vezes a Vênus em Aquário é muito idealista, pouco pé no chão. Então, para você atingir as suas metas, né, expandir realmente seus horizontes, é preciso ter ações efetivas, assim como diz Júpiter em Touro, né? Através do dia a dia, do lidar com as coisas, trabalhar de fato para isso. E aí, por fim, mas não menos importante, vou comentar sobre Marte, né? Marte fica em Capricórnio até dia 12 de fevereiro, e aí ele muda para Aquário no dia 13, né? Que é o que eu tô comentando com vocês aqui, que tem que tomar cuidado, justamente. Olha, se os planetas não passarem por Aquário, eles têm aspectos com Aquário. Então, assim, Plutão realmente está sendo um senhor muito professor nesse mês, né? Então, a gente tem aqui Marte em Aquário começando no dia 13 e até dia 21 de março, né? Então, o que a gente tem aqui? No dia 8, a gente vai ter um sextil entre Marte e Capricórnio ainda, com Netuno em Peixes, justamente junto da Vênus ali, né? Então, os dois nas duas dimensões da sexualidade, da conexão, das buscas, do colocar-se, né? Do ir e buscar. Estão muito ligados a Capricórnio, ou seja, vou com calma, mas eu vou com força, né? Vou com firmeza, pisando firme nesse chão, mas eu vou. Insistiu com Netuno em Peixes, ajuda muito a gente a reavaliar, né? O que é que a gente está com sonho ainda e o que é que a gente conseguiu executar de fato, né? Tipo, olha, o resultado das minhas ações foi qual? O que que aconteceu? Então, essa colaboração com Netuno ajuda muito realmente a gente a ter noção mais realista de quais metas foram batidas, quais não, o que que a gente ainda tem que buscar, o que que a gente ainda tem que estruturar, quais são os territórios que a gente ainda tem que buscar, né? Isso no pessoal. O mesmo serve para o mundial, né? Então, os líderes podem estar pensando nisso também. Tudo que eu estou falando no pessoal reflete também no coletivo, né? No dia 14, a gente tem essa conjunção com Plutão. Então, assim, cuidado mesmo, né? Esse dia 14 em específico, mas todo esse movimento de dias antes e dias depois, a gente pode realmente ver uma guinada nos assuntos de guerra. Porque a gente está falando de dois senhores de poder, né? A gente está falando de Marte, o deus da guerra, e a gente está falando de Plutão, o senhor do submundo e do poder, né? Os dois em Aquário. Então, eu temo muito por essa conjunção, porque pode ser que a gente tenha algumas resoluções com relação a essas guerras não necessariamente positivas, né, no mundo. Então, cuidado aí que a gente fique atento, que a gente observe muito os coletivos, as questões das nossas periferias várias, dos nossos Yanomami, realmente a gente tem que dar uma atenção para isso, né? Todo esse Muitas, ano, muitas mortes, total, possivelmente. sim. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né? E aí a gente acaba o mês com Mercúrio, não.
Marte, fazendo uma quadratura com Júpiter em Touro, né? Ou seja, é um processo realmente, depois dessa agudeza, talvez, de reavaliação, de tipo, as minhas ações foram de fato em prol desse coletivo, né? Eu de fato estruturei alguma coisa para ampliar os horizontes ou eu só diminuí tudo isso, né? Não vitalizei nada. Então a gente vai terminar o mês com essa reflexão aí. E de um modo geral, eu vejo que existe muito movimento para a nossa evolução. Eu estava contando até que os aspectos positivos e conflitantes, e tem muito mais aspecto positivo do que conflitante, gente, de verdade. É realmente a gente instrumentalizar tudo isso para se organizar e fazer aquilo que precisa ser feito, né? Fazer as mudanças que a gente precisa fazer. O céu dá esse recado, né? Ele fala muito claramente, olha, vai para o coletivo, cuida da natureza, olha para suas questões internas profundas, tenha responsabilidade com isso, né? Se cure, né? Basicamente, o céu está dizendo isso para a gente nesse ano, né? Então, eu acho que o recado está bem dado aí para nós. Muito bem. E eu vejo já algumas, como você disse, são ciclos, né? Então, dias antes, dias depois, independente do dia. Você falou aí do dia 25, eu já vi coisas na minha vida e de vida de pessoas próximas reverberando já nesses aspectos. Então, parece que a entrada realmente no mês já causa esses abalos, né? Se a gente for pensar numa questão astronômica, nos astros lá em cima, muito provavelmente já está bem próximo, né? É que a gente aqui conta o mês, né? A gente conta, tipo, o calendário gregoriano. Então, até, daí a gente pensa, nossa, até chegar dia 25, mas não. Não tem essa questão lá fora, né? Isso que é interessante, não tem esses dias, esse calendário fora, né? Lá no universo, as coisas já estão bem próximas já. Por isso que a gente já sente algumas coisas. Total. Sinto muito isso. Então, posso começar? Pode, Posso, né? pode. Pode sim. Já finalizou? Já. Ai, misericórdia. Vamos ver o que o tarô tem. Vamos ver. Eu fico com um negocinho no coração também. Vamos lá, gente. Então, eu vou fazer que nem eu fiz na outra, tá? Vou tirar aqui na hora, porque isso enquanto a Lívia falava, eu já ia embaralhando, já mentalizando, mandando a mensagem pro meu baralho do que eu quero saber, sobre o que eu quero saber, que é sobre o mês de fevereiro, né? Então, primeiro eu vou tirar a tônica do nosso mês, depois eu vou tirar os aspectos desafiadores, e lembrando que os desafiadores, eles sempre vêm com uma lição, né? Então é importante que a gente veja os desafios como uma oportunidade de aprendizado e crescimento, e não como algo tipo, ai, nossa, que ruim que vai acontecer isso, né? E, de, e depois eu vou ver como que podemos lidar com todas essas questões deste mês, né? Deixa eu só pegar uma carta aqui que caiu. A torre caiu. Calma, calma. Não vou contar ela por enquanto. Vamos embaralhar. A Por tônica do enquanto, mês. né? Oi? Por enquanto, né? Por enquanto. Daí a gente vai virar, vai sair ela, né? Vamos lá, gente. Tônica do mês de fevereiro de 2024. Será? Tchum, 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 tchum. Valete de copas. Valete de copas. Gente, que belezinha. Peixe. Peixe. Muito interessante, né, a gente trazer isso, porque valete de copas é total, total, gente. Ele tem até um peixinho aqui, né? Tem até um peixinho. Vocês estão vendo? É, é um mês que vai trazer muito essa questão do amor, muito essa questão, só que do amor assim, expandir. Contudo, é um valete, então assim, dá um pouquinho de medo. Por que que dá um pouquinho de medo? Porque o valete, ele
ele pode ser muito imaturo e sonhador demais, né, em alguns aspectos, como foi que a Lilian trouxe. Interessante que, dentre tudo que ela disse, obviamente, né, e obviamente também, como falamos, já são ciclos, então estamos em fevereiro, já já entraremos em peixes mesmo, né, em março. Então o tarô ele vem sempre assim, a astrologia ela amplia a nossa visão para um todo e o tarô vem afunilar, assim, foca aqui também. Então, ele vem falando justamente muito sobre essa questão do amor, da questão da imaturidade, cuidado com a inocência, cuidado, inclusive, com sonhar demais, com fazer muita castelinho de areia, por depositar muito a sua expectativa no outro. E cuidado com o oba-oba, tá, gente? Ilusões, né? Você criar ilusões no outro e também sofrer essas ilusões, né? Tá mesmo auto-ilusões, né? Porque em muitos momentos a gente fala, ai, nossa, eu tô num relacionamento e essa pessoa tá me iludindo, mas essa pessoa tá te iludindo ou você está colocando muita expectativa em cima dessa pessoa e está se auto-iludindo? Tem todas essas questões, porque o Valete de Copas, ele também vem falar sobre o amor próprio, muito sobre o amor próprio. Né? Você está lidando com o seu amor próprio, com as suas questões inconscientes, porque a água, né, copas, também tem a ver com as nossas emoções, com as nossas coisas inconscientes que a gente não entende, que a gente não vê, as nossas curas, né? Olhar para as nossas curas com maturidade, com sabedoria, até mesmo para nós limparmos as nossas más águas, né? Tirar as mágoas que a gente tem de dentro de nós, fazer todo este movimento de cura, porque através desse movimento de cura, de como está o meu amor próprio, como eu trato a mim mesmo, porque dependendo de como eu me trato, isso reflete de como eu trato a natureza, que é onde eu tenho que focar no todo, lembra? Focar no todo. Se eu não me foco em mim, se eu não me cuido, se eu não faço meu trabalho interno, se eu não me amo o suficiente, e o não se amar o suficiente está intrinsecamente ligado às suas relações com o outro. Então, o que você permite do outro, ou o que você espera do outro, o que você é para o outro e o que você deseja e exige que o outro seja para você. Então, todas essas questões de trato com o outro, de como você lida com o seu todo, como você cuida desse todo, certo? Então, o Valete ele vem falar muito dessa maturidade dentro da questão amorosa. E a amorosa não tem a ver somente com você e o seu par, mas tem a ver muito com você e os seus relacionamentos. Como você lida com o amor, como você lida com as relações, pautado sempre na busca da maturidade emocional e não na inocência, não nas ilusões, não na imaturidade emocional, você se machucando e machucando outra pessoa também, por falta de maturidade, né? Por sempre se levar pelas paixões, né? Porque o valete de copas ele é muito as paixões, e o oba-oba também tem que ficar com cuidado, né? O mês do carnaval, inclusive, aí foi o que a Mari falou. O valete de copas, ele também tem uma questão muito interessante, inclusive de todos os valetes, né? Tem essa questão interessante da sexualidade. Muito interessante cair, né? O valete de copas, emoções e oba-oba, e descobrimento, às vezes, da própria sexualidade, ou às vezes o seu poder em colocar a sua sexualidade em alta, em voga, né, praticar livremente, amar livremente, tem muito a ver também com o valete de copas. Então, tomar um pouco de cuidado, sim, em como você lida com a sua sexualidade, ou como você enxerga a sua sexualidade, ou como você pratica a sua sexualidade de forma pública aí nesse carnaval, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí com isso, né? Em nenhum momento aqui a gente está falando que você não deve ser ou não deve amar, ou não, em nenhum momento é isso, muito pelo contrário, tá? Aqui a gente é amor livre e é sobre isso a gente defende isso mesmo, exatamente. Nós defendemos todas as formas de amor, achamos, né? Achamos válidas todas as formas de amor. E o valete também, tá? O valete também. E é exatamente por isso que ele vem falar: olha, cuidado, né? Porque é um mês que
já temos aí as previsões astrológicas para isso, veio o Valete também reafirmando essas questões todas, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado. E também, para quem ainda não se entende sexualmente, é também um mês muito importante e propício para que você entre em conexão, em contato e tente se redescobrir, se descobrir, sem preconceitos, amando a si próprio, né? O Valete de Copas é a questão do acolhimento também. Ele é você amar a si próprio, aprender, né? É também os primeiros contatos de amor. Então, tomem cuidado, tá, gente, com paixonites. Fiquem atentos com paixonites, tá? E cuidar sempre do seu amor próprio, cuidar sempre, e assim, cuidar mesmo de você, faz muito parte disso aqui, senão você não vai conseguir passar esse alto amor, esse amor geral para todo mundo, para o todo. Ok? Tônica do mês de janeiro, Valete de Copas. Vamos ver os desafios do nosso mês de fevereiro. Quais serão os desafios? Lembrando que desafios, oportunidades de crescimento. Ah, mas a gente tem que lidar com os desafios. É claro, é assim que a gente cresce. Se a gente não tivesse que lidar com isso, meu bem, também adoraria, né? Lidar com os desafios sentada no meu sofá assistindo Netflix. Mas não, né? Vamos ver. Desafios do mês de fevereiro. Epa, 5 de espadas, hein? 5 de espadas, pessoal. Muito interessante, né, cara? Meu Deus, muito interessante essa questão das guerras, essa questão dos vencedores e vencidos. Isso é muito interessante, muito, 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 gente. Eu não sei nem por onde começar essa interpretação de tão interessante que é. Tem tanta coisa para falar. Bem, vamos lá. O 5 de espadas, ele é uma carta que a gente tem que tomar muito cuidado, viu, gente? E vai ser um desafio daqueles desafios mesmo, hein? A gente ainda vai ter que tomar um cuidado com esse desafio, no quesito de, será que ele foi mesmo? Será que ele passou mesmo? Ou, peraí, acabou já a lição disso? Já aprendi? Ou pensei que aprendi e não aprendi nada? Isso é importante, porque ele fala dos vencedores e vencidos, né? Aqui, ó. Ele fala, inclusive, da gente achar que as coisas já aconteceram. A gente contar a vitória antes da hora. Tem que tomar um cuidado com essa questão. Isso vale para questões internas. Falar, já está resolvido, já resolvi, já curei. Não preciso mais, não sofro mais com isso. Não vou reavaliar mais isso, porque já está muito bem resolvido dentro de mim. Lembra a questão da reflexão que a Mari falou? Que a Livian disse que esse mês é um mês propício para as nossas reflexões sobre as nossas sombras. Você está fazendo o seu trabalho direitinho? Tem a questão da ilusão também, tá, gente? Ó, os dois estão muito ligados, embora seja um de espadas e um de copas, os dois elementos também são muito ligados, mental e emocional. Se um não tiver trabalhado, meu bem, um ilude o outro. Então, a gente tem que tomar cuidado com toda essa questão de ilusão, de auto-ilusão que a gente tem nesse fevereiro. Para que a gente não caia no jogo dos 5 de espadas, né? Que é toda essa questão a autoobservação mesmo, para ver se você está fazendo realmente o trabalho que precisa, né? Porque às vezes você se dá como vitorioso, mas olhando lá no fundo, você não ganhou a guerra, não ganhou a batalha, nem a batalha você ganhou, dirá a guerra. Entendeu? Então tem que prestar muita atenção nas suas questões internas. Se estamos realmente fazendo esse trabalho, se realmente você está cumprindo com a sua responsabilidade, porque o mental, espadas, também traz para a responsabilidade, com a autoenganação e com a enganação ao outro, tá? Tomar um pouco, não engane outras pessoas. Lembrando, e a gente nunca pode esquecer, que estamos no ano 8, segundo a numerologia. O ano 8 é aquele ano que traz você aqui, ó, cara. Você precisa fazer certinho. Senão, você vai cair do cavalo, com certeza. Porque o ano 8 é o ano do Senhor da Justiça, o Senhor da Verdade. Ele traz a verdade e coloca ali, ó, enquadradinho, certinho, organizadinho. Fazendo uma conexão com o 5 de espadas,
é isso, você jogue certo com as pessoas. Jogue certo, porque no momento onde você achar que você está à frente, você não está. Também pode acontecer de você ficar encanado, de falar, meu, eu acho que eu preciso trabalhar mais nisso, muito mais. Só que daí, na realidade, não. Isso já está resolvido e você precisa se focar em outra coisa. Como que eu vou fazer isso, Pandora? Como que eu vou fazer isso, Lívia? Se autoconhecendo, vendo suas sombras, vendo se está tudo em dia, vendo se está tudo certinho. Então, o maior desafio do nosso fevereiro e uma oportunidade de crescimento, então, é a gente perceber quais batalhas estamos travando. E, numa forma mundial, olhar para as batalhas externas. Isso tem muito a ver com as guerras, isso tem muito a ver com as batalhas indígenas, onde nós sempre temos a ilusão de que um lado ganhou. Sempre. E o 5 de espadas, ele é justamente a ilusão de que você ganhou. É justamente a ilusão de que, ai, nossa, já tô lá na frente, meu inimigo está lá atrás. Você está se enganando, achando, dando vitória ao inimigo ou dando vitória a você. Então, é necessário que você veja quais batalhas você está travando na sua vida de forma pessoal. E isso também envolve os outros. Como você se relaciona com os outros? Olha aqui o valete de copas de ouro. Como você se relaciona? Né? Como você dá e recebe amor? Qual é a estrutura dos seus relacionamentos externos? Eles são pautados no seu relacionamento com você mesmo, no seu amor próprio. Então, é necessário que nós todos, voltemos um pouco a nossa atenção para essa questão do que batalhas estamos travando, tanto dentro de nós como fora de nós. Batalhas mentais, batalhas emocionais, batalhas físicas mesmo. Né? Quais são os lados? Quem está vencendo, quem não está? Quem pensa que está vencendo e não está? Será que tem sombra sua te enganando e falando para você que você já venceu, mas na verdade é ela que está te dominando? Então é um questionamento aí. E importante, porque estamos falando também, meu bem, de Plutão, de Saturno, certo? Então, é necessário que a gente faça o trabalho interno certinho, de como nós nos tratamos, tratamos as nossas questões, as nossas curas e batalhas, tanto dentro quanto fora de nós, certo? Não exteriorizar a vitória, nem a nossa, nem a de ninguém, ok? Vamos agora para o conselho, né? Como vamos lidar com toda essa energia de fevereiro? Gente, precisamos de ajuda. Nossa, tá pesado esse fevereiro, hein, Mari? Demais. Tá pesado. Vamos lá. O conselho do tarô para lidarmos com fevereiro: a temperança. Tá. Ótimo, gente. Eu acho que é um ótimo conselho. Como que a gente lida com isso? Bem, unindo as coisas, transformando, unindo para transformar e fazendo sempre essa alquimia, né? E dando tempo ao tempo também. As coisas para serem construídas, elas precisam de tempo, né? Então, dando tempo ao tempo, não sendo impacientes, colocando os carros na frente dos bois. Nós precisamos construir e ter paciência para ver isso ser temperado, para isso ser construído e gerado. Precisamos unir questões, unir polos, né? Teve a questão que a Lívia trouxe aí da evidenciação, né, e da questão do feminino e do masculino, da união. A gente pode ver, inclusive, Afrodite e Áries. A gente pode ver, inclusive, Afrodite e Plutão. Alô? Estou ao vivo ainda? Estou online? Estou, né? Que meu celular deu um bug aqui agora. Podemos ver todas essas questões de uniões de feminino e masculino.
E a temperança, ela vem falar disso também, viu, gente? Da gente unir os polos, unir os opostos. E a partir dessa união, a gente transformar, nós construirmos alguma coisa a partir dessa união. E essa união, ela traz a transformação. Então, isso tem muito a ver com a questão não só do amor universal, que vai já estar pautado tudo aqui, mas da gente unir mesmo as coisas dentro de nós, as questões opostas dentro de nós, as coisas que são opostas na vida, a gente saber ter esse jogo de cintura para construir a partir desse oposto, a gente entender o movimento dessas energias, trabalhar e fluir junto com essas energias. Então, a forma melhor da gente lidar com o fevereiro é a gente surfando na onda aí, é a gente fluindo nas coisas e tirando proveito, porque nesse fevereiro tudo vai ser solo fértil para plantação, tudo. Ah, nossa, mas está cheio de dificuldade, tá mesmo. Mas é Hades, meu bem, é Hades. É de lá que a terra é adubada, sabe? É a melhor terra para plantio, é a que está mais no fundo. Então, presta bem atenção nisso. Presta bem atenção. Todo este mês de fevereiro vai ser um mês fértil para criação, para você pegar os desafios aí, ó, e fazer deles oportunidade de crescimento, fazer deles solo fértil para unir coisas. Né? Ah, então estou com uma dificuldade no trabalho. Meu, faz um link aí e tenta resolver duas coisas numa coisa só. Tenta resolver dentro de você, porque daí você vai ver que as coisas fora, elas vão ser temperadas, elas vão ser modificadas. Tudo vai ser transformado a partir da união dos opostos, dentro e fora de nós. E os opostos não é só o masculino e feminino. A gente fala aqui de masculino e feminino porque até mesmo astrologicamente a gente tem essas energias em voga nesse feminino. Mas tem todas as questões dos opostos mesmo. Então, unir a falta de tempo com você conseguir fazer as coisas no intervalo que você tem do trabalho para sua casa, por exemplo. É a união dos opostos e ainda assim você vai estar construindo. Ah, nossa, mas que correria. Então, né, gente, mas estamos falando de fevereiro, um mês aquariano. Não tem como ser diferente, não tem como, certo? Então é necessário que, no meio de todas essas dificuldades, a gente ainda veja um solo para transformar, e para criar, e para construir, pautado na união daquilo que é contrário, pautado justamente na forma que a gente vai lidar com todas essas questões contraditórias, tirando o potencial para a criação e mudança daqui. Porque existe muito potencial. Foi o que a Mari falou, esse céu está pedindo para a gente cura e transformação. A partir do momento que nós também unimos os opostos e os polos, daí também vem a cura. Inclusive, a cura está muito ligada com a forma que a gente lida com os próprios opostos dentro da nossa vida, dentro do nosso interno e dentro do nosso externo. Né? Os opostos, inclusive, se a gente não teria tantas guerras assim, se a gente lidasse melhor com os nossos opostos. Nós não teríamos aí muitas lutas dos nossos povos originários se a gente lidasse com os opostos e tirasse de nós mesmos uma cura para essa questão do domínio. Se a gente tirasse de nós mesmos o amor à nossa terra e à nossa ancestralidade para transformar junto ao todo o que precisa ser transformado por meio do amor, porque a temperança ela também vem falar de amor. Ai, nossa, Pandora, Lívia, vocês estão falando do amor universal o tempo todo, mas é porque é o que esse ano está pedindo. Esse ano está pedindo para que a gente expanda a nossa visão e finalmente consiga chegar no ponto onde entendemos que uma coisa é tudo, que somos todos um, que a gente precisa, para além do nosso ego, ver as coisas de uma forma universal. De várias maneiras está sendo passado esses sinais para nós. Desde janeiro a gente faz as previsões aí, né? Para a gente vir aqui também para vocês, gente, para falar com propriedade, a gente precisa analisar o mês todo tudo que a gente falou, senão não faz sentido. Eu fiz isso e tenho certeza absoluta que a Lívia também fez. Então, a gente vem falar aqui para vocês coisas que a gente está vendo. Então, a gente vê que é um processo mesmo. Então, essa menção de vamos transformar com amor, vamos unificar, vamos nos curar,
tanto a astrologia e o tarô vem falar de linguagens diferentes, mas a gente percebe que é um processo que já veio desde o começo do ano. A gente virou com essa energia. Então, é necessário que a gente permaneça nessa energia e construa, sempre de forma muito paciente, pessoal, mas de forma a conhecer o nosso interno, sempre ver as batalhas que estamos travando, se essas batalhas elas são necessárias realmente. Não são batalhas que já eram para ter sido descartadas? Será que já são batalhas perdidas? Ou será que eu me coloco como uma pessoa vitoriosa diante de uma batalha que eu sou o perdedor? Uma batalha interna ou externa, é necessário que se veja. E essas batalhas, elas vêm do seu inconsciente, dos seus hábitos, dos seus padrões mentais, principalmente, né? Das más águas que nós alimentamos dentro de nós. Será que eu estou unindo os meus opostos de forma a trazer isso como uma forma de crescimento? Será que os opostos eles estão mais me desorganizando e me deixando mais fora do eixo do que me trazendo algum tipo de crescimento, aprendizado, formas de ir para frente? Será que eu estou construindo e aprendendo a esperar o tempo de gestação das coisas? Então, é necessário que se tenha realmente uma visão ampla disso. Estou lidando como com a minha sexualidade, o meu auto-amor? Tem que tomar um pouco de cuidado também, sempre ao tratar com a sexualidade. Tomar cuidado com gravidez, tá, gente? Gravidez. Só assim, como último adendo, tá? Mês de fevereiro aí, carnaval, mais uma vez. Abusos sexuais, violências, tomem cuidado, tá, gente? Essas coisas, elas podem vir realmente e é necessário que a gente tenha um pouco de cautela ao lidar com essas questões. Ok, meu povo. E aí, Lívia? O que você achou, mesmo? Quanta coisa, não? Quanta coisa, nossa. E tudo se comunica muito, né? Tudo se comunica muito. Eu ouvi você falando, faz todo sentido. E é realmente isso que você falou, a gente precisa tomar cuidado com as questões, inclusive, um detalhe que eu esqueci de comentar, né? Eu falei da quadratura entre Marte e Júpiter, e essa quadratura, ela pode significar uma força a mais nas lideranças, né? Porque quando a gente fala de Júpiter, a gente está falando de Zeus, o grande deus, e Marte, o senhor da guerra. E uma relação tensa entre esses dois pode trazer uma agudeza assim nas guerras. Então, no dia 27, 28, fim de fevereiro, a gente pode enfrentar umas dificuldades maiores nesse sentido, né? E tomar um pouco de cuidado também, né? Porque a gente tem visto aí que tem umas PLs sendo aprovadas, várias, né? PLs sendo aprovadas. Então é muito interessante que a gente, muito interessante e importante disso. Na verdade, é imprescindível que a gente sempre se mantenha a par aí das questões políticas, né? Então a gente consegue ver que existem muitas coisas sendo aprovadas. Independente de quem está à frente no governo, nós que somos do povo, a gente precisa sempre, né, o dois de espadas, estar posicionados, né? E pelo menos saber o que está acontecendo, o que está sendo aprovado, porque tudo influencia na gente, né? Que somos a classe trabalhadora, tenho certeza que a maioria que assiste a gente, das pessoas que nos assistem também, são classe trabalhadora. Então é necessário que a gente esteja sempre de olho. E lembrando dos desafios e trazendo essa questão política, é necessário também ver as ilusões que esse governo coloca, seja qual for, né, qual governo for, mas a ilusão que às vezes a gente, ai, nossa, mas aprovou uma PL que vai beneficiar o povo, será? Será que vai beneficiar mesmo? Ou será que está tão ludibriando a gente, falar, ai, né, que nem fizeram com os índios, toma um sal, olha o espelho, não é só uma distração para que, né, vem aí coisas piores para nós. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com tudo isso, tá bom, meu povo? E essas foram as previsões para fevereiro de 2024. Eu espero que para você tenha sido útil, que tenha sido muito esclarecedor e espero também que você tenha anotado todos esses trânsitos importantes e essas datas e todos os conselhos da nossa querida carta de tarô para esse mês. Depois, deixem aí nos comentários o que fez sentido, o que não fez, o que bateu para você, o que não bateu,
deixe um comentário, um coração, um curtir, compartilhe este vídeo, se inscrevam no canal da Caixa da Bruxa e lembrando que as nossas redes sociais, tanto minha quanto da Lívia, estão aqui embaixo na caixinha de descrição para vocês. Nos sigam, tem notícias, tem vlog de dia a dia, tem dicas astrológicas, tarológicas, tem tudo lá. Nos acompanhem. Tá bom, meu povo? Muito obrigada. Um grande beijo. Vivian, meu amor, muito obrigada mais uma vez. Você foi fantástica. E até mês que vem. Gente. Beijo, meu amor. Até a próxima, gente.